São pessoas que vivem dessa forma, não é por falta de informação, não é porque não foram instruídas, não é porque elas tinham boas intenções, mas que na verdade no meio do caminho se perderam. Não é porque elas são pessoas que na verdade do jeito delas, elas pregam a palavra de Deus, como normalmente muitos hoje em dia tentam racionalizar diante dos falsos mestres nos meios de comunicação. Mas pelo menos ele está falando de Jesus. Pelo menos ele está fazendo a obra de Deus. Não é isso que a gente ouve de vez em quando as pessoas dizendo? Ele prega heresia, mas ele fala de Deus. Eu estarei falando sobre o caráter dos homens dos últimos dias. Para isso, nós estaremos caminhando, iremos abrir em 3 passagens. Eu estarei comentando sobre 2, mas a exposição será em uma delas. A primeira passagem que eu gostaria que os irmãos abrissem comigo está na primeira carta de Paulo a Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 em diante. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 1, diz a Escritura: Ora, o Espírito afirma expressamente, nos últimos tempos, ou em algumas traduções, nos últimos dias, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom, e recebido com ações de graça, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. A próxima passagem que eu gostaria que os irmãos abrissem comigo está na primeira carta de Pedro, ou melhor dizendo, segunda carta de Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 1. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 1. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. E agora, a última passagem, segunda carta de Paulo a Timóteo, esta vai ser a passagem da exposição dessa noite, capítulo 3, do versículo 1 ao verso 9. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, do verso 1 ao 9, diz as Escrituras Sagradas: Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai,
graças te damos, Senhor. Louvado seja teu nome, pelos louvores que nós entoamos a ti, pelo teu cuidado, por teu amor, por tua graça e por tua bondade, ó Deus. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor não nos deixou órfãos, o Senhor nos deu o teu Santo Espírito que moveu homens do Senhor para que escrevessem o texto sagrado, e o Senhor preservou esse texto ao longo da história. E é o teu Espírito que nos dá iluminação, clareza, para podermos chegar diante desse livro e ele fazer sentido para a nossa vida. Ó Pai, nós te pedimos nesta noite que o Senhor continue a fazer isso, que o Senhor use um pecador como eu, como um instrumento nas tuas mãos, para poder com fidelidade comunicar a tua palavra e servir, ó Deus, de vaso, de instrumento, de bênção na vida dos irmãos. Que o Senhor esteja abençoando o teu povo que está aqui e aqueles que, porventura, ainda não te conhecem, mas que estão aqui no nosso meio ou acompanhando essa transmissão. Que essa noite possa ser uma noite de salvação para aqueles que ainda não te conhecem, uma noite de crescimento, de edificação. Que todos saiamos daqui, ó Deus, fortificados pela tua palavra, confiantes da tua graça, do teu poder e da clareza, como o Senhor tem conduzido a tua igreja. Que o Senhor possa falar, ó Deus, aos corações de cada um e dar a cada irmão aquilo que cada um precisa segundo a necessidade. Pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, na primeira passagem que nós lemos agora há pouco, a passagem de primeira carta de Paulo a Timóteo, nós vimos o caráter dos homens dos últimos dias olhando a apostasia, olhando o caráter de homens que estavam no meio do povo de Deus e pregando doutrinas enganosas, saíram do meio do povo de Deus e continuaram a disseminar as suas mentiras e tentam de todas as formas influenciar aqueles que estão no meio do rebanho. Os estudiosos do cristianismo, quando analisam passagens bíblicas como essa, normalmente eles dizem que no primeiro século não existia um cristianismo, existiam cristianismos, aquilo que a Bíblia diz e as versões heréticas que se desenvolveram, como, por exemplo, os judaizantes, que amplamente Paulo fala lá na carta aos Gálatas, os gnósticos, que ele fala também na carta aos Colossenses, e muitos outros. Então, a gente viu hoje pela manhã o pastor Danilo mencionando a influência do legalismo e do asceticismo que muitos tinham naquele contexto e que ainda hoje nós vemos acontecendo. Então, aquela primeira passagem é referida a esse grupo especificamente. Apóstatas que estavam no meio do povo de Deus e saíram espalhando as suas mentiras. A segunda passagem que vimos, na segunda carta de Pedro, nós vimos o caráter dos homens dos últimos dias olhando para aqueles que não fazem parte do povo de Deus. Pessoas que estão fora da igreja, mas que quando ouvem o evangelho dizem: mas Jesus ainda não voltou? Desde sempre, desde os tempos dos meus pais, a gente ouve dizer que Jesus está vindo, Jesus está voltando, e Jesus não volta? Nada mudou desde o início da criação. Todas as coisas são como sempre foram e nada do que vocês pregam acontecem. Então esse é o caráter dos homens dos últimos dias que estão fora da igreja, os descrentes. E essa passagem que nós nos propomos a examinar hoje à noite é olhando o caráter dos homens dos últimos dias, pensando na realidade da igreja local, das igrejas locais. Não seitas altamente declaradas, não os descrentes propriamente declarados, mas aqueles que estão no meio de nós, que se dizem crentes, mas que vivem de forma contrária àquilo que a palavra de Deus diz. Esse é o nosso propósito hoje à noite. Então vamos iniciar relendo a primeira frase do versículo 1. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1, a primeira metade do versículo diz: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. A primeira coisa que eu quero destacar é o significado dessa expressão últimos dias. Essa expressão aparece nos 3 textos que nós lemos. Mas o que seriam esses últimos dias? Os últimos dias, irmãos, não é uma referência à tribulação ou à grande tribulação. Não tem essa ênfase.
Mas, na verdade, últimos dias é uma referência àquilo que tem acontecido desde que Cristo Jesus iniciou a sua igreja e ascendeu aos céus e iniciou a sua igreja no livro de Atos. E a prova disso, meus amados irmãos, é que, à medida que nós lermos o texto, nós veremos que o apóstolo Paulo, quando se refere aos últimos dias, ele não fala no futuro, ele fala no tempo presente. Então, nós estamos vivendo nos últimos dias há 2000 anos. Então, últimos dias não é uma referência a um tempo de 24 horas. É uma referência a uma época, a uma ocasião. Nós estamos nesses últimos dias há 2000 anos. Dando continuidade, vamos ler aqui 18 características dos homens dos últimos dias. Versículo 2. Pois os homens serão egoístas. Essa é a primeira palavra que nós vamos examinar. No idioma em que o Novo Testamento foi escrito, irmãos, essa palavra que foi traduzida como egoístas significa literalmente amantes de si mesmo. Isso que significa ser egoísta. Então, aqueles irmãos que gostam de anotar, se preparem, porque tem 18 significados que vocês podem anotar aí hoje à noite, tá bom? Hoje, na nossa cultura, é muito enfatizado o amor próprio. Você primeiro precisa se amar antes de você amar o outro. Você precisa pensar mais em si mesmo do que você pensar no outro. O curioso, irmãos, é que a Bíblia nunca, em nenhuma passagem, diz que você deve amar a si mesmo. Em nenhuma passagem das Escrituras é dito, ame mais a si mesmo, cuide mais de si mesmo. Né? Quer dizer, existe uma passagem que Paulo diz para Timóteo, cuida de ti mesmo e também da doutrina, mas não nos termos que normalmente são tratados hoje em dia. Os termos de você, antes de você pensar no outro, pense em si. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, e se sobrar espaço, depois você. Quando a Bíblia fala que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, já é implícito nessa ordem de que nós nos amamos demais. A gente se ama tanto que a gente precisa amar o outro como nós amamos a nós mesmos. Essa tarde eu estava estudando um pouco sobre o suicídio, a automutilação e essas manifestações que normalmente nós tratamos como falta de amor a si mesmo. Mas, normalmente, irmãos, essas manifestações de explosões de suicídio e automutilação, na verdade, não são atos de pessoas que não amam a si mesmas. Normalmente são pessoas que se amam tanto a si mesmas que elas entendem que elas não merecem estar na situação que elas estão. E é por isso que elas dão cabo da sua própria vida. Então, eu me amo tanto, eu não mereço passar o que eu estou passando, então é melhor eu deixar de viver, porque eu estou numa situação muito complicada. Então, o amor a si mesmo, o egoísmo, é uma evidência clara dos homens dos últimos dias, que é muito, muito louvada dentro da nossa sociedade. Vamos abrir rapidamente na carta de Paulo aos Filipenses, deixa marcado que a gente vai retornar. Segunda carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Olha o remédio que a Bíblia traz para isso. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, verso 3. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. É tão difícil, irmãos, fazermos isso. É tão impopular no nosso tempo isso, né? Você considerar os outros superiores a si mesmo, enquanto é a contramão do que é dito pelos coachings, por aquelas pessoas que trabalham com motivação. Então, você sempre deve se ver como o melhor, como aquele que está acima dos outros. Vamos continuar com a exposição. Verso 2. Pois os homens serão avarentos. Semelhante à palavra egoístas, o avarento é aquele que ama o dinheiro. O avarento é o amante do dinheiro. Paulo, ele fala para Timóteo diversas vezes que ele não deveria amar o dinheiro. A Bíblia fala vastamente sobre o assunto do dinheiro. A Bíblia diz que nós não devemos entesourar tesouros na terra, nós devemos entesourar tesouros do céu.
Jesus falou vastamente sobre o dinheiro. Jesus tratou o dinheiro como um Deus. Jesus chamou o dinheiro de mamon, porque nós temos essa tendência, irmãos, de tratar o dinheiro como um ídolo na nossa vida. Pessoas que sacrificam sua saúde para poder acumular riquezas, pessoas que sacrificam a própria família, pessoas que têm 2 até 3 empregos para poder alcançar um padrão de vida que nunca chega, para conseguir um estilo de vida que nunca tem, né? E você, na minha área, por exemplo, onde normalmente as pessoas têm 2 empregos, é incomum a pessoa ter um emprego só. Então, como assim você só tem um emprego? E aí você vai ver de perto a situação das pessoas, famílias destruídas, pessoas divorciadas, justamente porque não tem tempo para a família. Mergulha de cabeça no trabalho para poder alcançar um padrão que nunca chega. O amor ao dinheiro é tratado por Paulo como a raiz de todos os males. Vamos acompanhar essa passagem aqui, na primeira de Paulo a Timóteo, capítulo 6. Ele diz assim a partir do verso 4, capítulo 6, verso 4. Falando do caráter desses homens. É enfatuado, nada entende, mas tem manias por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provações, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Pessoas que, por meio da fé, estavam querendo ganhar dinheiro, enriquecer. E aí ele continua dizendo, verso 6, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Todos nós temos sustento, temos o que comer, temos o que vestir, temos um teto para não passar chuva na noite. Então, estejamos contentes. É isso que a Bíblia diz. Mas é isso que a nossa sociedade diz que é felicidade? Felicidade é você alcançar aquele padrão de vida. É você fazer diversas viagens ao longo do ano, viagens nacionais, internacionais. É você comprar o carro do ano. É você morar na melhor casa. E é justamente nessa tentativa, irmãos, que não é raro, de tempos em tempos aparecerem pirâmides financeiras, prometendo enriquecimento rápido, e as pessoas caindo para poder alcançar isso. Então você vê pessoas que se jogam de cabeça no trabalho e sacrificam a família, pessoas que entram em pirâmides financeiras e com promessas de enriquecer, pessoas que caem em golpes pela internet, pelo telefone. A Bia do Bradesco liga para você e pede que você dê sua senha e você dá para você ganhar alguma coisa, e aí você cai num golpe. Então, constantemente somos tentados nessas áreas, irmãos. Voltando para o texto, verso 2. Pois os homens serão jactanciosos. A palavra jactancioso significa orgulhoso. É uma palavra que a gente nem usa mais no nosso vocabulário, né? É uma palavra que aparece só na Bíblia. O jactancioso é aquela pessoa orgulhosa. E isso significa, literalmente na tradução, é aquela pessoa que gosta de sobrepor as outras. É aquela pessoa que gosta de ficar acima das outras pessoas, ficar por cima dos outros. Esse é o jactancioso, esse é o orgulhoso, é aquele que se sente melhor do que o outro. A próxima palavra é arrogante. O arrogante é aquele indivíduo que gosta de lançar confete sobre si mesmo. É aquele indivíduo que se acha o bambambam. Aquilo que é meu sempre é o melhor. Aquilo que eu digo sempre é o certo. Esse é o arrogante. É aquela pessoa que sempre tem as melhores coisas, a conversa mais interessante, as melhores opções. A próxima palavra é blasfemador. Quando a gente pensa em blasfemador, normalmente pensamos naquela pessoa que fala mal de Deus. Falou mal de Deus, é blasfemador. Só que essa palavra aqui, irmãos, usada pelo apóstolo Paulo, não tem necessariamente esse tom de falar mal de Deus. O blasfemador nesse texto aqui é uma palavra que é uma tradução mais ou menos assim, uma pessoa
que fala palavras obscenas e, ao mesmo tempo, calunia. Então, quando a gente vê um outro idioma, a gente às vezes tem essa dificuldade. Não tem uma palavra que encaixa perfeitamente no significado. Mas é justamente isso. Pessoa que fala palavras que, ao mesmo tempo, são obscenas e servem para caluniar. Por exemplo, quando uma pessoa se refere a alguém que ela não gosta, normalmente ela se dirige a essa pessoa usando um termo pejorativo que tem algum tipo de conotação sexual. Conseguiram entender? Xinga a mãe da pessoa, filho de alguma coisa, e por aí vai. Esse é o blasfemador. É o que fala palavras obscenas com a intenção de caluniar alguém. A próxima palavra, a próxima expressão é desobedientes aos pais. Os filhos, quando chegam nessa parte, podem até pensar, então para mim está uma situação complicada, né? Porque quem de nós, qual filho nunca desobedeceu o seu pai? Será que todos nós estamos aqui nessa categoria? Desobedientes aos pais? Os desobedientes aos pais aqui são os filhos incorrigíveis. Não é aquele filho que errou, que se arrependeu, que pediu perdão e que mudou de caminho. O desobediente ao pai é o filho incorrigível. É aquele filho que o pai fala, a mãe orienta, disciplina e a pessoa permanece no caminho da estultícia, permanece no caminho que vai até a destruição. Alguns anos atrás, o Brasil foi chocado com a história de uma jovem de classe média alta que matou os pais. Suzanne van Richthofen. Esse nome, que é muito conhecido de um grande combatente da Primeira Guerra Mundial, Richthofen, se tornou um motivo de vergonha para uma família. Então, todas as vezes que você lembra desse nome, Richthofen, você só lembra da história de uma menina que matou os pais. Esse nome ficou maculado na história brasileira. Nós vemos outros e outros exemplos, quantos e quantos casos de filhos que têm uma morte prematura por desobedecer aos pais, envolvidos com a criminalidade, envolvidos com o tráfico de drogas e muitos outros descaminhos, né? Então, esses são os filhos incorrigíveis, os filhos desobedientes aos pais, aqueles que são contumazes, que não se arrependem dos seus pecados. A próxima palavra é ingratos. Os homens dos últimos dias são ingratos. E a ingratidão é vastamente presente também hoje em dia. O ingrato é aquela pessoa que não acolheu de coração a graça de Deus. O ingrato é aquela pessoa que sempre entende que ela merece algo melhor. Sabe aquele tipo de pessoa que, quando começa a puxar assunto com você, sempre puxa um assunto para poder criticar alguma coisa? Se está fazendo sol, pô, que dia quente, né? Tá quente, né? Aí chove. Pô, choveu. Aí vai comer. Pô, essa comida poderia ser melhor. Está faltando esse ponto aqui. É aquela pessoa eternamente insatisfeita. Nada está bom. Tudo tem algo que precisa melhorar. É incapaz de abrir a boca para poder dizer uma palavra de louvor, de agradecimento a Deus por aquilo que ele faz. Esse é o ingrato. Esse é o homem do nosso tempo. E na nossa cultura, isso é muito vasto. Eu não sei se isso é muito próprio do baiano. Os irmãos que são de outras regiões do país depois podem me falar, mas a impressão que eu tenho quando eu converso com as pessoas é essa eterna insatisfação. Nada está bom. Sempre tem algo que precisa melhorar. A culpa é de todo mundo. Como diz o pessoal da literatura, né? O inferno são os outros. Sempre tem alguma coisa ruim. Sempre tem alguma coisa que poderia estar melhor e nunca está. A próxima palavra é irreverente. Irreverente aqui, irmãos, é o homem profano. É aquela pessoa que é maldosa e que não respeita nada, que não respeita ninguém. É aquela pessoa que não tem nenhuma postura de cuidado
com o ambiente que ela está, com as pessoas com que ela está, são as pessoas totalmente irreverentes. A próxima palavra, a primeira palavra do verso 3 é desafeiçoados. São pessoas completamente desprovidas de amor, que têm um coração duro, inclusive com a própria família. Você conhece pessoas assim? Conhece pessoas que não têm afeto natural? Pessoas que são incapazes de dizer palavras de amor? Pessoas que são completamente insensíveis ao sofrimento alheio? Insensível à família? Insensível àqueles que sofrem? Pessoas que não têm compaixão? Esses são os desafeiçoados. Próxima palavra, implacáveis. É aquela pessoa que não dá trégua. É aquela pessoa que não pede perdão. É aquela pessoa que sempre vive em guerra. É aquele que nunca se rende. É aquele que, num cabo de guerra com os outros, ele sempre puxa. Por mais que o outro lado se renda, por mais que o outro lado queira a paz, ele está em guerra. Ele não dá trégua. Ele permanece em inimizade. A palavra que vem a seguir é caluniadores. Na língua em que o Novo Testamento foi escrito, essa palavra é diaboloi. Vocês conhecem uma palavra em português que se parece com essa? Diaboloi. Caluniador, irmãos, é aquele que anda segundo o diabo. E o que significa a palavra diabo? Diabo, para quem não sabe, não é um nome. Diabo é um termo que transliterado para a língua portuguesa, que significa acusador. Então, quando a Bíblia se refere ao inimigo das nossas almas como diabo, a Bíblia está enfatizando o aspecto dele como acusador dos servos de Deus. Então, quando nós nos colocamos como caluniadores, quando falamos mal das outras pessoas, nós assumimos a mesma posição do diabo. Nós agimos como o diabo. Isso é uma consequência terrível. Então, comentários maliciosos, comentários maldosos, é ser um caluniador, é ser um imitador do diabo. Então, é algo muito sério, irmãos, isso daqui. Falar mal dos outros é agir como o diabo. Falar mal dos outros é diferente de você ver algo errado e você dizer isso está errado, isso precisa ser corrigido. Falar mal dos outros é justamente aquele comentário para destruir mesmo. Não é para edificar, não é para somar, não é para uma situação que está ruim melhorar. É um comentário depreciativo. É um comentário para detonar, destruir a pessoa. Próxima palavra, sem domínio de si. É aquele que não tem autocontrole. É aquela pessoa exagerada. É aquela pessoa que vive nos excessos. Como o diácono Tiago falou pela manhã, ele comentou brevemente sobre os temperamentos. Hoje em dia, quando a gente vê pessoas assim, a pessoa diz, isso aqui é coisa do meu temperamento, né? Eu sou sanguíneo. O sanguíneo normalmente é aquela pessoa mais exagerada. É aquela pessoa que chega chegando, né? Que come demais, que fala mesmo. Ou então tem aqueles que dizem, não, isso é do meu signo. Sabe, as pessoas que têm um signo igual ao meu são assim, né? Tem uma personalidade mais para frente, né? Que falam mesmo, falam tudo na cara mesmo. São pessoas sem domínio de si. Abra sua Bíblia comigo em Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, verso 22. Gálatas, capítulo 5, verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, irmãos, uma pessoa que não tem domínio de si mesma é uma pessoa que não é controlada pelo Espírito Santo. É uma pessoa que não é cheia do Espírito Santo. Existem pessoas que são de Cristo Jesus,
são convertidas a Cristo Jesus, mas por não se encherem do Espírito Santo, por não viverem uma vida em profunda comunhão com Deus, elas vivem completamente sem domínio de si. Elas vivem dessa forma e acham que está tudo bem. Não está tudo bem, irmãos. Viver dessa forma não está tudo bem. Certa vez, conversando com uma pessoa da minha família, essa pessoa disse para mim assim: Mateus, eu gosto tanto do meu exagero, eu gosto tanto de ser assim. E aí eu disse para essa pessoa: você gosta tanto de ser assim, você não deveria gostar, porque isso é falta de domínio próprio. A Bíblia diz que nós devemos ser pessoas o quê? Equilibradas, temperantes. Então, o excesso, o exagero, irmãos, não é uma coisa boa. Não é uma coisa que agrada a Deus. E eu não sei se vocês se vocês perceberam a relação entre essas palavras que o apóstolo Paulo tem dito aqui, mas todas essas palavras que são colocadas aqui mostram esse pendor exagerado para um extremo. Por exemplo, o egoísta. O egoísta é aquela pessoa que só pensa em si. Você não precisa ser um homem-bomba, um kamikaze, alguém que não pensa em si. Você deve cuidar de você, mas você não deve ser egoísta. Por exemplo, o avarento. Você deve trabalhar, você precisa do dinheiro? Precisa, mas você não deve ser avarento, isso é um exagero, isso é uma distorção. O jactancioso, o arrogante, o blasfemador, todas essas questões aqui, irmãos, são distorções da imagem e semelhança de Deus. Um caráter que está totalmente distorcido pelo pecado, totalmente desequilibrado. É como um carro que está fora da sua estabilidade. Essa é a situação. A próxima palavra, irmãos, é cruéis. São aquelas pessoas que vivem como animais. São pessoas selvagens. São pessoas que são desumanas. Pessoas que foram tão mergulhadas no pecado, tiveram seu caráter tão manchado, sua consciência tão cauterizada, que você vê essas pessoas e você pensa: isso não é gente, não. Isso parece um demônio, isso não parece nem bicho. Nenhum bicho é capaz de fazer isso que essa pessoa fez. Ninguém é capaz de ser tão cruel como essa pessoa é, de matar a sangue frio, de agir dessa forma, de brincar com uma situação como essa. Esses são os cruéis. Próxima palavra: inimigos do bem. São aquelas pessoas que não amam as virtudes. São aqueles que não amam aquilo que é bom, aquilo que é belo, aquilo que é verdadeiro. Os meios de comunicação, a grande mídia formadora de opinião, é justamente assim, inimiga do bem. Tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que agrada a Deus é tratado como errado. Aquilo que é feio, aquilo que é mal, aquilo que é vil, é tratado como autoestima. E ai de você se questionar. Se você questionar, você é o antiquado, você é o preconceituoso, você é o que está fora de órbita. Esses são os inimigos do bem, os homens dos nossos dias. Próximo, traidores. Os traidores são aquelas pessoas que são traiçoeiras, são aquelas pessoas que fazem de tudo, irmãos, para poder destruir o outro. São aquelas pessoas que agem no mesmo perfil de Judas Iscariotes. Dá a mão, mas está com a faca para empunhalar as costas. São aquelas pessoas que dizem: salve, mestre, beijam no rosto e entrega Jesus, vende Jesus por 30 moedas de prata. Próxima palavra, atrevido. É aquela pessoa que age com precipitação. Você é assim? Você age de forma precipitada? Você age para depois pensar naquilo que você fez? Esses são os atrevidos. São pessoas imprudentes. Essa característica é muito presente nos jovens. Nem todo jovem é imprudente e nem toda pessoa mais velha deixa de ser imprudente com o passar dos anos. A gente conhece muitas pessoas que são assim. Quantos acidentes poderiam ser evitados? Quantas vidas que são ceifadas prematuramente poderiam ser
protegidas se as pessoas não fossem imprudentes nas suas tomadas de decisão, se não fossem impulsivas, agissem para depois pensar. Eu não sei se você parou para analisar, mas todo o marketing, todas as coisas que são feitas para fazer com que você compre, sempre atiçam essa característica em você. Você tomar decisão sem pensar. Aqui essa promoção vai acabar, só tem esse aqui, é só hoje. Se não comprar agora, não tem mais. Aí, pelo impulso, só tem esse aqui, eu tenho que comprar agora. Ah, não, hoje é dia de promoção. Hoje tem que comprar. Tem que comprar. A Shopee está com a promoção. A Shein está em promoção. A Amazon está na esquenta Black Friday. Mas o seu cartão de crédito, não, mas eu tenho que comprar porque está na promoção. Mas você precisa disso? Não, mas está barato. E nesse impulso, nessa imprudência, você fica todo enrolado em dívidas. Não é verdade? E aí isso desencampa em outras áreas da sua vida, né? A tomada de decisão irrefletida, sem pensar. Próxima palavra, enfatuado. Os enfatuados são aquelas pessoas que ficam todas infladas, presunçosas. Conhece pessoas assim? Pessoas que você não pode falar nada. Você não pode falar isso aqui, a pessoa fica toda inflada, todo cheio de si. Esses são os enfatuados, né? Então, meus amigos, a gente viu aqui diversas passagens, diversas palavras, né? E a última palavra que coroa toda essa sequência negativa de palavras é a expressão aqui, a frase: mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. E a nossa sociedade, irmãos, o que é a sociedade contemporânea se não for isso? Uma sociedade que é movida pelo prazer, de prazer em prazer. Uma sociedade que cai em diversos pecados, está mergulhada em tantas transgressões, porque é uma sociedade profundamente hedonista, profundamente amante do prazer. Faz de tudo pela satisfação de curta duração, né? Então, aquelas pessoas que agem dessa forma, que são amigos do prazer, não tem como ser amigo de Deus. Essas pessoas transformam o seu prazer, a sua autossatisfação, em um Deus. Elas colocam o seu próprio prazer, o seu bem-estar, no trono da sua vida. E tudo o que ela faz ou deixa de fazer é para manter o seu conforto, o seu prazer, a sua autossatisfação. Então, a Bíblia diz, na primeira carta de João, acompanhe comigo, primeira carta de João, capítulo 2, deixa aberto que a gente vai retornar, primeira carta de João, capítulo 2, do verso 15 ao verso 17. Olha que o apóstolo João diz sobre isso. 1 de João, capítulo 2, do verso 15 ao 17. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Aquelas pessoas que são mais amigas dos prazeres do que amigas de Deus, elas são guiadas por isso aqui. Concupiscência da carne, faz aquilo que a sua carne diz, aquilo que a sua carne quer. Concupiscência dos olhos, aquilo que você vê é o que te encanta, é o que faz seus olhos brilhar. Sua vida é direcionada por isso. E soberba da vida. Eu não sei se você já parou para pensar, mas Jesus, quando ele é tentado lá no Evangelho de Mateus, capítulo 4, e em Lucas, capítulo 4, por Satanás, as ofertas que Satanás faz para Jesus são tentando atiçar essas áreas do ser humano. Então, o que é que Satanás fala para Jesus? Olha, você está com fome há 40 dias, fazendo jejum, transforma essas pedras em pão, come, transforma em pão e coma. Concupiscência da carne. O que é que Satanás diz? Olha, se você é mesmo filho de Deus, atire daqui do pináculo,
porque está escrito, aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, e os seus anjos irão te acudir, irão te socorrer. Isso é o quê? Soberba da vida. E por último, tudo isso te darei, se prostrado me adorares, concupiscência dos olhos. Então somos tentados, meus amados irmãos, nessas frentes o tempo inteiro. São as características que marcam o nosso tempo profundamente. Então, até aqui na mensagem, irmãos, nós já caminhamos vendo essas 18 características dos homens dos últimos dias. Os irmãos viram que são pontos que teria como eu expandir bastante, mas o tempo não me permite fazer isso. Teria como a gente fazer 18 mensagens só falando cada um desses pontos aqui, vendo que a Bíblia fala sobre tudo isso. Mas o tempo não nos permite. Então vamos dar prosseguimento. Versículo 5. Essa é a parte mais chocante da mensagem. Tendo forma de piedade, negando-lhes, entretanto, o poder, foge também destes. Irmãos, quando o apóstolo Paulo diz a Timóteo, tendo forma de piedade, negando-lhes, entretanto, o poder, ele está querendo dizer, essas pessoas que vivem dessa forma, que andam nesses caminhos, eles vivem tendo uma forma de piedade. Ou seja, essas pessoas estão dentro das igrejas. Essas pessoas vivem assim e dizem que são de Deus. E dizem que são crentes. Eles estão andando dessa maneira. Então, a forma deles é de piedosa. Se veste como crente, fala o evangeliquez, publicamente fazem aquelas orações bonitas que chamam a atenção dos outros, mas, na verdade, o coração deles estão distante de Deus. São pessoas que estão infiltradas, usando as palavras do pastor Danilo, são pessoas que estão infiltradas no meio do povo de Deus como um todo. São pessoas que dizem que são piedosas e, entretanto, negam-lhe o poder, ou seja, não vivem de forma piedosa, não têm uma vida direcionada, equilibrada pelo Espírito Santo de Deus. E o que é que Paulo diz que nós devemos fazer com essas pessoas? Foge também destes. Nas cartas de Paulo a Timóteo, ele usa essa expressão foge em 3 momentos apenas. Vamos ver aqui na primeira carta a Timóteo, capítulo 6, o primeiro foge de Paulo. Então, se você não lembrar de nada dessa mensagem, que a gente viu um monte de palavra difícil, lembre das 3 coisas que Paulo manda Timóteo fugir, certo? 1 Timóteo, capítulo 6, verso 9 ao 11, que a gente já até leu uma parte mais cedo na mensagem. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Então, a primeira coisa que Paulo diz para Timóteo fugir é da avareza, é do amor ao dinheiro. Indo para a segunda carta, capítulo 2, verso 22. Segunda carta de Paulo a Timóteo 2, 22. Foge outro sim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. O segundo fugir é das paixões da mocidade. É importante lembrar que Timóteo era um jovem pastor. A Bíblia não diz exatamente a idade que Timóteo tinha, mas segundo os estudiosos, ele era um homem de mais ou menos a minha idade, cerca de 30 anos. Então, antigamente, os pastores, eles eram homens idosos. É por isso que a palavra presbítero, que é utilizada no Novo Testamento, para se referir ao pastor, é uma palavra que significa ancião.
Então, os pastores, os primeiros pastores, eram homens mais velhos. Timóteo, sendo um homem jovem, ele tinha sérios riscos de não ser valorizado pelas pessoas, como hoje ainda pregadores jovens não são, normalmente, né? Então, é o que acontece e ele é chamado a fugir das tentações sexuais. O terceiro fugir é esse aqui que nós vimos no capítulo 3. Fugir como se fossem descrentes. Mas antes, irmãos, de chegarmos nesse ponto aqui, para que você não haja como uma espécie de cavaleiro da justiça, você agiu dessa forma, você não é crente, coisa nenhuma, eu vou sair de perto de você e vou dizer para o povo parar de andar com você porque você vive assim. A gente precisa analisar isso que Paulo está dizendo aqui à luz de tudo aquilo que a Bíblia trata desse assunto. Quando a gente vê uma pessoa andando de uma forma desordenada, como essas formas que nós vimos aqui, nós devemos seguir aquilo que Jesus ensinou em Mateus capítulo 18. Vamos lá? Mateus capítulo 18. Evangelho de Mateus, capítulo 18, verso 15. Evangelho de Mateus, capítulo 18, verso 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Você vê uma pessoa agindo dessa forma. O que é que você deve fazer? Falar com o pastor Danilo para falar com a pessoa? Falar com o pastor Marcos para falar com a pessoa, chamar a pessoa para conversar? O texto diz que você deve ir até a pessoa, falar com a pessoa, dizer, olha, você está agindo dessa forma, essa forma não está certa à luz da palavra de Deus, isso aqui está errado. Meu irmão, você tem que se arrepender disso. Esse caminho aqui é um caminho de destruição, agindo com todo amor, todo cuidado, com um propósito, ganhar o irmão, restaurar a pessoa que pecou contra você. E o texto diz, se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. O assunto encerrou. Verso 16, se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Não ouviu? Você chama mais pessoas para poder participar daquela situação. De preferência, pessoas que tenham maturidade cristã para poder ajudar, auxiliar naquela situação. Se a pessoa ouvir, ganha o irmão. Se ele não ouve, ele permanece quanto mais duro, irremovível do seu pecado. Verso 17. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar também ouvir a igreja, considera-o como gentil e publicano. Diz a igreja. Ele tem que ouvir a igreja. Ele ouviu a igreja e permanece no pecado dele? Considera-o como gentil e publicano. Considere como descrente. Foge também destes. Próxima passagem. 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Primeira carta de Paulo, capítulo 5. Versículo 1. Do verso 1 em diante. Geralmente se ouve que há entre vós idolatria e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do próprio pai, um homem que estava tendo relações sexuais com a madrasta. E contudo, andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar para que fosse tirado do vosso meio que tamanho traje praticou? Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus Cristo, reunidos vós
e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Aqui não segue aquele passo todo de Mateus 18, porque já era um pecado público. Todo mundo sabia. Não tinha por que tratar de uma forma privada, era público aquela situação. Verso 6. Não é de boa a vossa jactância? Não é boa a vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Então ele usa essa figura da massa e do fermento. Aquela pessoa que vivia de forma pecaminosa, ele retrata como fermento. Então ele diz, jogue fora o fermento para que a massa seja pura. Aí ele traz aqui a figura do Cordeiro Pascal. Lembra lá que no Antigo Testamento, o pão asmo, que era utilizado na Páscoa, era um pão sem fermento, era um pão puro. Então é essa ideia que Paulo está querendo evocar. Então aqui a gente tem diversas outras passagens, eu poderia falar aqui das próprias cartas pastorais, que Paulo menciona em Mineu e Fileto, como o pastor mencionou hoje pela manhã. E hoje vamos mencionar outra dupla. Verso 6. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões. Paulo está querendo dizer aqui, irmãos, que essas pessoas que andavam de forma desordenada e que ele manda fugir, não eram qualquer pessoas. Eram pessoas que tinham influência sobre a igreja. Eram pessoas que tinham influência ao ponto de ter acesso à casa dos outros e olha o que eles faziam. Eles penetram sorrateiramente, ou seja, de forma bem silenciosa, nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados. O que é que ele está querendo dizer? Que esses homens se envolviam com as mulheres da igreja em troca de favores sexuais. Quantos e quantos casos de escândalos no meio cristão você não acaba ouvindo aí pela internet, por aí afora, o caso que aconteceu tal coisa, o caso que aconteceu tal situação. Então, isso não é novidade. A Bíblia retrata que esses falsos mestres, eles faziam isso e continuam fazendo. Todo falso mestre, ele é movido por duas coisas: amor ao dinheiro e troca de favores sexuais. Vocês vão ver isso, vocês sabem disso, alguns de vocês, e quem não sabe, verá cada vez mais nos meios das mídias sociais. Essa é o que movimenta esses falsos mestres. E aqui ele continua, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. São pessoas que vivem dessa forma, não é por falta de informação, não é porque não foram instruídas, não é porque elas tinham boas intenções, mas que, na verdade, no meio do caminho se perderam. Não é porque elas são pessoas que, na verdade, do jeito delas, elas pregam a palavra de Deus, como normalmente muitos, hoje em dia, tentam racionalizar diante dos falsos mestres nos meios de comunicação. Ah, mas pelo menos ele está falando de Jesus. Pelo menos ele está fazendo a obra de Deus. Não é isso que a gente ouve, de vez em quando, as pessoas dizendo? Ele prega heresia, mas ele fala de Deus. Né? Está falando de Deus, né? Então, se está falando de Deus, eu vou assistir, né? Mas pior que todo mundo que você ligar a televisão, né? Está falando de Deus. Se você vai ver a Sechonoye, está falando de Deus. O Candomblé está falando de Deus. O Espiritismo está falando de Deus. O muçulmano está falando de Deus. O Espírita também. Todo mundo está falando de Deus, irmãos. Então está todo mundo certo, né? Todos os caminhos levam a Deus, né? Pois é. É o que dizem aí. Eu vi uma frase nessa semana que diz o seguinte: todos os caminhos levam a um Deus irado, mas só Jesus leva a Deus em um relacionamento de filho.
É isso que a Bíblia ensina. Vamos continuar, irmãos. Verso 8. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. Algum de vocês sabem quem é Janes e Jambres? Quando a gente está lá no livro de Êxodo, Moisés está fazendo alguns milagres diante de Faraó. Ele joga o cajado e o cajado se transforma em cobra. E aí o texto de Êxodo diz que haviam feiticeiros, magos no Egito, que também transformaram varas em cobras. E aí o que é que Êxodo diz? Que a cobra, o cajado de Moisés que virou cobra, comeu a cobra deles, dos feiticeiros. Dirigido pelo Espírito Santo de Deus, o apóstolo Paulo apresenta nomes de 2 homens que estavam naquele meio. E ele chama de Janes e Jambres. Provavelmente eram os líderes dos feiticeiros e dos magos do Egito. E o texto diz: e do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. Primeiro ponto, o apóstolo Paulo compara esses falsos mestres com feiticeiros e magos de Faraó. Segundo ponto, Paulo lança essa história para poder dizer que essas pessoas resistem à verdade. Eles não querem a verdade. Eles querem exatamente pregar o Cristo que eles inventaram. Eles querem ensinar uma palavra que não é aquilo que Deus falou. Eles não querem ensinar a sã doutrina. Eles querem propagar de forma proposital o engano. Eles amam o engano. Eles querem o engano. Às vezes a gente ouve alguém falar assim: rapaz, como é que essas pessoas aí, esses multimilionários aí, da teologia da prosperidade, será que essas pessoas acreditam mesmo no que elas ensinam? Que cativam tantas e tantas pessoas, tantas e tantas pessoas. De tanto você falar mentira, você começa a acreditar na mentira. Você começa a falar a mentira e você internaliza aquilo. E você resiste àquilo que é verdadeiro. Esses são os problemas das seitas e dos falsos mestres. Continuando. São homens de todos corrompidos na mente e réprobos quanto à fé. A mente está completamente cauterizada para a verdade. Há uma relativização. Há uma negação do texto bíblico. Mas aqui não é bem assim. Mas aqui, veja bem, aqui é a sua interpretação, não é bem assim. Aqui a gente pode ponderar. Não, essa parte da Bíblia precisa ser revisada, isso aqui está muito ultrapassado. A Bíblia precisa ser atualizada. Cada um tem a sua interpretação. A letra mata, mas o Espírito vivifica, e por aí vai. Versículo 9. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Quando vemos os ímpios prosperarem, o mal prosperar e prosseguir, as multidões indo em direção ao engano, a gente vê, não tem condições. Não tem como, a gente está vendo prosperar, crescer, abrir, difundir o engano. Irmãos, eu estou no 4º ano do seminário. São poucas pessoas que têm desejo de servir a Deus no ministério pastoral. Igrejas bíblicas demoram anos para poder preparar pessoas para poder servir a Deus no ministério. E desse grupo de pessoas que são formadas, algumas delas Deus separa para poder plantar igrejas, outras para ser missionários em outros lugares, em outras nacionalidades. É um grupo muito menor do que aquele pequeno grupo de pessoas que são vocacionadas para o ministério. Enquanto isso, então vocês veem a dificuldade, a demora para que novos trabalhos possam se desenvolver, novas igrejas saudáveis possam frutificar e desenvolver. Com os falsos mestres não é assim. É por isso que começa um trabalho neopentecostal,
E aí daqui a pouco você está vendo ali, outro carro. Tem um no seu bairro, tem um no outro bairro, tem um em todo lugar. E parece uma epidemia. Em todo bairro que você vai tem. Por quê? Porque não precisa conhecer a palavra de Deus. Você só precisa falar aquilo que está na sua cabeça. É usar a técnica de marketing, de coaching, é falar aquilo que manda você dizer. Então, fazer aquilo que dá certo. É ser pragmático. Não é fazer aquilo que a Bíblia ensina. Então, é por isso, irmãos, que a gente vê essa proliferação do engano, da mentira. E a gente, diante disso, fica pessimista. Como é? Como é que pode uma coisa dessa, né? Alguns de vocês saem de outras cidades. Pessoal que sai de Lauro de Freitas, Camaçari, bairros distantes daqui. E o que é que faz você vir para cá? Para Pituba? Não tem igreja. Não tem muitas opções. Essa é a nossa realidade, irmãos. Mas, quando nos colocamos diante do texto bíblico, a Bíblia nos dá uma palavra completamente diferente daquilo que nós estamos vendo. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Daqueles quem? Janes e Jambres. Eles serão destruídos, eles serão humilhados com a ira de Deus, assim como Janes e Jambres, Faraó e todos aqueles foram nos dias de Moisés. E o povo de Deus prosseguiu, liberto, rumo à terra prometida. Essa é a promessa da palavra de Deus. Essa é a sentença que Deus dá para os falsos mestres. Essa é a tratativa que a igreja de Deus deve dar com o engano. Deve dar com aquelas pessoas que estão no meio do povo de Deus, mas que vivem de forma pecaminosa e, de forma quanto mais, não se arrependem do seu pecado. Para muitos, isso é falta de amor, isso é falta de empatia. Mas para Jesus, que ensinou o que deveria ser feito em Mateus 18, e para os apóstolos, isso é o caminho a seguir. Será que tem alguém que ama mais do que Jesus? A maior prova de amor é aquilo que Jesus fez. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus nos ama tanto, cuida tanto de nós, que ele não quer que o fermento levede a massa. Ele não quer que a necrose que está na pontinha do dedo se espalhe pelo pé, suba pela perna, contamine a perna toda e depois gere uma morte no organismo completo da igreja. Ele não quer isso. Então, nesses casos de necrose, não tem outra solução. Não tem um remédio. Não tem uma pomada para passar. Não tem um hidratante. É amputação. É ser radical, para que haja vida, a vida permaneça. É isso que Jesus Cristo quer que o seu corpo faça quando os sinais de necrose começam a aparecer. Eu gostaria de me dirigir aqui nesse momento para aquelas pessoas que ainda não entregaram a sua vida ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Nós vimos aqui características que estão presentes nos homens dos últimos dias e que certamente, em larga escala, você conhece e talvez você até viva dessa forma em alguma esfera ou outra. O caminho para você ter uma vida transformada, viver com Jesus Cristo, ter comunhão plena com Deus restaurada, é você se arrependendo dos seus pecados e se lançando a Jesus Cristo em um passo de fé. É você confessar, é abrir a sua boca diante de Deus, falar o seu pecado, confessar, dar nome ao seu pecado. Não é colocar a culpa nos seus pais, na sua criação, não é colocar a culpa nos seus traumas, é você dizer, eu sou assim, eu ajo dessa forma e eu sou responsável por isso. E eu me arrependo diante de Deus por agir dessa forma. A culpa não são os outros, a culpa não é da minha mulher, não são dos meus filhos, não é da sociedade que me corrompeu, a culpa é minha. Eu sou responsável diante de Deus e eu me arrependo dos meus pecados. E deposito
toda a minha confiança e esperança de salvação na pessoa de Jesus Cristo. Eu creio que aquele homem que morreu na cruz, ele morreu para me salvar. Ele morreu carregando o preço dos meus pecados. E a morte dele é eficaz para me perdoar, porque além de ser homem, ele é Deus. Ele é Deus homem. Ele é o Salvador do mundo. Eu creio que Jesus morreu por mim. Eu creio que Jesus morreu para que eu não seja mais o tipo de pessoa que eu sou. Eu creio que Jesus morreu para me transformar à semelhança dele. Deus mandou seu Filho para que ele formasse um povo que tivesse o rosto do Filho estampado. O amor do Pai pelo Filho é tão grande que ele fez isso. E já imaginou? Um amor tão grande e eterno que o Pai diz, olha, você vai morrer por eles, eu vou te enviar. Cristo morreu por nós para formar um povo para si, um povo de toda raça, tribo, língua e nação. E naquele dia, irmãos, quando nós estivermos diante do Senhor, o que nós veremos é isso, o rosto de Cristo estampado em cada um. Foi para isso que o nosso Salvador veio. Então você que ainda não creu no Senhor Jesus Cristo, se arrependa dos seus pecados e creia no Evangelho. Para aqueles que são de Cristo Jesus e que durante a exposição da palavra se identificou com um ou outro pecado que foi mencionado aqui, há tempo de se arrepender. O dia do arrependimento é hoje. O dia da transformação é hoje. Abram sua Bíblia comigo na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. O apóstolo Paulo, nesse trecho da primeira carta aos Coríntios, ele faz a exposição da verdade bíblica da forma que eu estou fazendo. Ele começa falando de coisas pesadas, de maneira muito dura, e depois ele traz palavras de esperança e de restauração. Olha o que ele diz aqui no versículo 9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Se ele parasse aqui, seria terrível, à luz do contexto, né, da passagem. Por quê? Porque no versículo 11 ele explica que isso que ele está falando não é uma coisa alheia àquela igreja. Olha o que ele diz, verso 11. Tais fostes alguns de vós. Aqueles crentes da igreja de Corinto andaram dessa forma. E aí ele continua. Mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Jesus mudou a vida daquelas pessoas. E por isso elas deveriam viver na dignidade da vida que Jesus deu para elas, em novidade de vida. Jesus nos comprou por um alto preço, irmãos, para que nós fôssemos novas criaturas. Eu não sei se você já parou para pensar na profundidade dessa expressão tão corriqueira, nova criatura. Deus criou o mundo e tudo que nele há em 7 dias, em 6 dias, na verdade, no 7º descansou, do nada, usando a palavra do seu poder. O pecado corrompeu a criação. E o que é que Deus faz na conversão? Ele nos faz novas criaturas. É como se Deus pegasse a criação que foi corrompida pelo pecado e ele transformasse aquela criação. Né? Então, é isso que Deus faz na conversão. A conversão é um milagre. E nós devemos viver, irmãos, espelhando esse milagre que Jesus fez na nossa história. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, te damos graças, louvores
e honra por tua bondade, por tua misericórdia, Senhor. Obrigado por aquilo que o Senhor fez na nossa história, Senhor. Obrigado pela vida nova que o Senhor nos deu em Cristo Jesus. Perdoa os nossos pecados, Senhor, porque nós não somos quem deveríamos ser. Somos cheios de falhas, cheios de pecados, cheios de inconsistência. O nosso coração, Senhor, é dividido. O nosso pensamento, Senhor, é um pensamento turvo, Pai. Ao mesmo tempo, Senhor, que estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus, ao mesmo tempo que o nosso coração se regozija na Tua presença, o pecado nos chama e tenazmente nos assedia, Pai. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós e nos dá, Senhor, pensamentos que Te agradam. Nos dá, Senhor, um coração disposto a Te servir. Nos dá um coração ensinável, Pai, como vimos hoje pela manhã. Nos dá, ó Deus, um coração quebrantado. Aumenta a nossa fé, Senhor. Ajuda-nos a perseverar nos Teus caminhos. Que nós, ó Deus, não nos acostumamos com a maneira de viver que temos e nos conformemos com isso, Senhor. Transforma, Senhor, a nossa vida com a renovação do entendimento da Tua palavra, Senhor. Ajuda-nos a prosseguir, ajuda-nos a perseverar na fé até o fim, Senhor, porque foi para isso que Teu Filho veio até nós. Senhor, te pedimos que o Senhor retire todas as amarras, Pai, que nos prendem ao pecado, Senhor. Se forem pessoas, se forem influências de familiares, amigos e até aqueles que se dizem crentes, ó Deus, que o Senhor retire essas pessoas do nosso meio, Pai. Que o Senhor nos dê firmeza, que o Senhor nos dê convicção daquilo que a Tua palavra diz. Livra-nos, ó Deus, do temor do homem. Livra-nos, Senhor, do desejo excessivo de agradar os outros. E nos dá, Senhor, um coração disposto, em primeiro lugar, a Te servir e a viver para a Tua glória. E assim, ó Deus, manifestar o amor que é equilibrado, um amor que primeiramente é a Ti e que por isso se manifesta no amor aos outros. Pai, nos fortaleça, abençoa-nos nesta semana que está se iniciando, Senhor. Guarda o nosso caminho de retorno para casa, não permita que aquilo que foi dito neste dia, começando pela manhã e até agora à noite, não se perca, Senhor. Que ao sairmos daqui, que aquilo que foi semeado pelo Teu Espírito não seja roubado pelo ladrão. Te peço, Pai, que o Senhor haja, que essas palavras que foram ditas por mim, o Teu Espírito Santo encha de poder e leve-as ao coração, Senhor, e que produza vida, Pai. Ó Deus, eu te peço que o Senhor faça isso tão somente para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém.